Olá, queridos, boa noite. Juntos para o nosso culto desta noite, 28 de março, no nosso último domingo do mês, e entendendo que Deus nos tem conduzido, nos tem abençoado, como o salmista diz, nos cercado por detrás e por diante. É um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos abraça, é um Deus que, antes que a gente expresse, inclusive com os nossos lábios, aquilo que angustia, aquilo que aflige o nosso coração, a palavra nos diz que Ele tudo conhece, Ele tudo já sabe. Então, nessa convicção, nessa segurança, nós nos reunimos agora e queremos que esse culto seja agradável a Ele. Esse culto possa encher o coração do Senhor de alegria, porque é a expressão da nossa gratidão, é a expressão que marca a sinceridade de um povo que busca o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero crer que você aí na sua casa, você no seu trabalho, onde você estiver, se você se junta a nós nesse propósito de cultuar a Deus, de engrandecer o nome dEle, você deve fazê-lo conforme a expectativa dEle, não a sua, não a minha, conforme o anseio dEle. Que sejamos uma igreja, que sejamos um povo que o busque, mas o busque a fim de o adorar em espírito e em verdade. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado porque o Senhor nos tem conduzido e sustentado, nós te bendizemos, nós te adoramos por conta desse zelo, desse cuidado, desse amor do Senhor para conosco, esse amor que nos alcançou quando éramos ainda pecadores, quando estávamos mergulhados ainda no lodo, no lamaçal do pecado, andávamos, ó Deus, como ovelhas desgarradas, sem pastor, e o Senhor nos contemplou, o Senhor veio ao nosso encontro. Ó Deus, nós te glorificamos, porque sendo nós indignos, o Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou Jesus assumindo o nosso lugar. Deus, abençoa-nos nesta noite. Que este seja mais um tempo de celebração, de adoração, seja mais um tempo de reflexão, seja mais um tempo de rendição ao Senhor, submissão aos teus propósitos, aos teus projetos, à tua vontade. Fala aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra que está no Evangelho de João, e um texto que conhecemos bem, não vamos ler todo o texto, você conhece bem o enredo, há poucos dias fizemos referência a esse enredo, a essa história, quando da intervenção de Jesus e a manifestação incontestável do seu poder, da sua messianidade, trazendo de volta à vida Lázaro, irmão de Marta e Maria. O texto bíblico está lá em João capítulo 11, mas eu quero chamar a sua atenção para um verso. O verso em que Jesus, num diálogo com as irmãs de Lázaro, diz assim: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Eu não te disse que se você crer, você pode ver, você vai ver a glória de Deus? Qual é o segredo da nossa caminhada? Qual é o segredo de experimentarmos o favor de Deus, a misericórdia de Deus, os milagres de Deus? Qual é o segredo? O segredo não é religiosidade. O segredo não é ritualismo. O segredo não passa por a melhor oferta, o cheque maior. O segredo não está em ser amigo, ser membro de uma diretoria aqui ou ali. O segredo é outro. O segredo está em crermos. Crermos. Não tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Sabe com quem Jesus falava isso? Com a irmã de um homem que estava sepultado, a quem ele havia dito que ele o ressuscitaria, o traria de volta. E Jesus repete, reitera: eu não tenho dito a você que se você crer, você verá a glória de Deus? A gente quer ver o milagre do Senhor,
a gente quer ver uma crise superada, a gente vive dizendo, não vejo a hora desse momento, dessa pandemia passar, não vejo a hora de poder voltar a congregar e termos os nossos cultos acontecendo de forma normal, não vejo a hora de ver minha mulher restaurada, meu filho curado, meu esposo liberto, não vejo a hora de encontrar um novo emprego para o meu marido, para o meu irmão, não vejo a hora, sabe o que passa por todas essas questões? Crer. Nós somos desafiados o tempo todo a crermos num Deus que pode mudar o curso da história, que pode intervir a qualquer momento. O grande desafio posto a mim e a você é crermos. Marta e Maria estavam com uma grande crise, o único irmão delas estava morto fazia 4 dias. O único irmão delas, a quem Jesus amava, adoecera e morrera sem que Jesus estivesse por perto, e elas sabiam que se Jesus estivesse por perto, ele não teria morrido. Elas não estariam naquele sufoco. Elas disseram isso, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus diz, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Independente de eu ter viajado ou não, se você crer, você vai ver hoje a glória de Deus, você vai conhecer, você vai experimentar, você vai testemunhar da glória, do poder de Deus. Eu quero dizer a você nesta noite, eu quero dizer a você nesse último domingo do mês, eu quero dizer a você em mais um momento em que, como igreja, somos quase que empurrados para esse instante de recolhimento, de distanciamento. Se crermos, veremos a glória de Deus. Mas, pastor, é muito difícil. Se crermos, veremos a glória de Deus. Não há impossível para o Senhor. Não há impossível. É aí que o nosso Deus é capaz de intervir, porque Ele é especialista em questões impossíveis. Ninguém podia fazer o que Jesus estava ali para fazer. Marta não podia, Maria não podia, nenhum líder da sinagoga podia, ninguém, por mais que amasse aquela família ali de Betânia, podia fazer o que Jesus fez. Lázaro, vem para fora. Ninguém tinha tamanho poder e autoridade. Por isso Jesus dizia, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você será liberta desse seu mal. Procure investigar os inúmeros milagres na Bíblia. João chega a dizer que nem todos eles puderam ser escritos, de tantos que foram. Está lá no livro de João esse registro. Mas os que foram escritos para que eu e você sejamos desafiados a crermos. Sejamos desafiados a entendermos que Ele é o Senhor das nossas vidas e história. Se creres, verás a glória de Deus. Não importa qual é o desafio, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da preocupação, não importa quanto tempo você está com essa interrogação, se você crer, você verá a glória de Deus. Que essa seja uma noite de confrontação e experimentação do cuidado e do poder dele. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado até aqui. Nós somos testemunhas de que o Senhor tem todo o poder. Poder para curar, para transformar, para libertar, para restaurar, para reanimar. O Senhor tem todo o poder. Tem o poder de restituir a alegria da salvação, restituir a vida, a comunhão, a intimidade contigo. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor contemple cada servo teu, cada serva, cada família que nesse instante está diante de um impossível, que agora possa ecoar em nossos ouvidos, possa ecoar em nossas mentes essa palavra do Senhor Jesus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Senhor, visita cada família, cada lar. Tu conheces o desafio de cada um, seja de ordem física, material, espiritual, seja, ó Deus, uma questão financeira, seja, ó Deus, uma questão de relacionamento, de família. Senhor, nós cremos no Deus do impossível.
nós reconhecemos que o Senhor é o especialista em causas improváveis e impossíveis. Por isso nós clamamos, atenta para o teu povo que clama, que pede, que busca o teu socorro, o teu auxílio. Fala aos nossos corações, que esse culto seja agradável ao Senhor, receba o louvor, a adoração que estamos para te prestar. Nós oramos confiados e gratos no nome precioso, poderoso e incomparável de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o Ministério de Louvor nesse instante, que nos conduzirá com as canções, através das quais também teremos oportunidade, enquanto estivermos nesse momento de celebração, de apresentarmos ao Senhor os dízimos, as ofertas. Você aí da sua casa, você aí onde estiver, pode lançar mão do seu celular, do aplicativo do seu celular e devolver ao Senhor e apresentar ao Senhor com alegria e com gratidão os dízimos, as ofertas, a oferta da campanha de missões mundiais. Você poderá fazê-lo e quando retornarmos à nossa reunião lá no dia 11 de abril, você poderá colocar no envelope identificando campanha de missões mundiais. Nenhum problema. Vamos adorar ao Senhor. Aí no seu celular você tem o Banco Santander, a conta da igreja, você tem aí a informação do Pix, a chave do nosso Pix é o CNPJ da igreja, para você fazer tudo isso sem nenhum custo, sem pagar nenhuma tarifa. Então vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor nesse instante. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde estou, o que penso e onde vou. A minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue, cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno.
Essa canção Barco ao Mar é uma das últimas canções que saiu aqui do forno. A melodia foi feita pelo meu querido amigo Marco Neves, antigo parceiro de mensagem de tantos outros carnavais por aí. Ele me passou a melodia para que eu a letrasse. E eu fiquei com essa melodia há uns tempinhos aí, mas no meio da pandemia saiu essa letra, pensando justamente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Se alguém perguntasse a mim ou a você o que nós esperaríamos de 2020, isso lá no final do ano 2019, por certo nós saberíamos dizer que, olha, acho que a crise econômica vai piorar, ou acho que a economia vai melhorar, alguma guerra deve aparecer por aí, algumas crises políticas vão surgir, seja no Brasil, seja no mundo, mas ninguém, eu acho que em sã consciência, poderia prever que nós teríamos o mundo inteiro ajoelhado diante de uma praga de proporções bíblicas. O Covid-19 veio para mostrar que nós não somos absolutamente nada nesse mundinho. Qualquer coisinha pode nos fazer ficar preso em casa, com medo de adoecer, com medo de não aguentar. E pensando justamente nisso, saiu essa canção. Nós vamos estar vivos amanhã, se Deus assim quiser. A gente pode até sonhar, pode planejar, mas se Deus assim concordar, então esses planos vão dar certo. Cabe a mim lançar o meu barco ao mar, traçar meus planos, traçar meus intentos, mas sempre sabendo que do meu esforço, de todo o meu trabalho, quem sabe o fim, o único que sabe o fim é Deus. Deus é quem faz brotar o fruto do meu trabalho, Deus é quem faz trazer o sucesso para tudo que nós queremos. Deus é Senhor de tudo que nós temos. Eu espero que você compartilhe comigo a sensação que eu tenho ao cantar essa canção, ao depender de Deus, ao acreditar que Deus é quem manda. Nós simplesmente obedecemos. Se Ele assim quiser, se assim permitir, Ele que é o Senhor da terra e mar. Se Ele assim sonhar, se assim desejar, o que alguém planeja então será. Lanço meu barco ao mar, posso até pensar em quais serão os rumos meus, posso me esforçar, mas bom sei que da jornada ao fim, quem sabe é Deus. Queira um homem ver, queira decidir, queira alguém seu amanhã traçar. Pode alguém plantar, outro então cuidar. Quem dirá que a chuva então cairá? Deus é quem faz brotar, é quem vai dizer bem quais serão os frutos meus. Posso eu trabalhar, mas bem sei que da jornada ao fim, quem sabe é Deus. Deus é quem faz brotar, é quem vai dizer bem quais serão os frutos meus. Posso eu trabalhar, mas bem sei que da jornada ao fim, quem sabe é Deus. É o meu rumo e prumo, porto onde enfim eu durmo, onde eu posso as velas consertar. Proa em Deus destino, em mar que eu não domino, algo seguro em onde eu quero estar. Lanço meu barco ao mar, posso até pensar em quais serão os frutos meus.
posso me esforçar, mas nem sei que da jornada eu vim. Quem sabe é Deus, meu eterno Pai, meu destino certo, onde sempre quero estar. Tudo que há me envolver, a distrair, chamar, me entreter. Te peço, Deus, tua guarda no caminho em que estiver. Eu lembre de quem vai me proteger. De todas as forças que me vem mover, seja a tua me convencer, que eu ande em teu caminho, alegrar teu coração, que eu lembre de quem és no meu viver. Ao teu lado eu quero estar, tua mão a segurar. Sei que és Deus que fez, também sei que és Deus que faz, e pra sempre eternamente ainda será, e mais fará. Que eu desperte a te bendizer e viva a te servir, te engrandecer. Te peço, Deus, amparo no meu dia onde estiver, que eu lembre que sou eu a te servir. E que diante de ânsias e temor, noite sem ter fim, de céu sem cor, te peço a paz que excede o meu fraco entender, que eu lembre de quem é a te vir fazer. Ao teu lado eu quero estar, tua mão a segurar. Sei que és Deus que fez, também sei que és Deus que faz, e para sempre, eternamente ainda será, e mais fará. Ao teu lado eu quero estar, tua mão a segurar. Sei que és Deus que fez, também sei que és Deus que faz, e para sempre, eternamente ainda será, e mais fará. Vamos orar, queridos, consagrando os dízimos e ofertas. Vamos colocar diante do Senhor nesse instante também a vida dos nossos irmãos que necessitam do cuidado dele, do favor dele. Lembre-se em suas orações de um grande amigo do nosso irmão Alzir, pastor Gilson. Ele está necessitando dos cuidados do Senhor, enfrentando uma enfermidade e precisa da ação de Deus, da manifestação da misericórdia e do favor dele. Vamos colocar diante do Senhor também a igreja, seus desafios para os próximos dias, o ministério de discipulado,
que o Senhor continue nos instruindo, nos conduzindo em todos esses processos, que o Senhor continue nos orientando para todas as decisões que temos que tomar. Afinal de contas, a igreja é dele e nós somos dele. Ele é o dono da nossa vida. Ó Deus, obrigado por esse instante, obrigado pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor com nossos bens, com parte daquilo que o Senhor nos tem dado, com que o Senhor tem nos contemplado através da oportunidade de termos o sustento digno das nossas famílias, com os dízimos e ofertas que devolvemos ao Senhor. Não é nosso, é teu, por isso nós devolvemos. Nós não damos daquilo que não podemos, porque é teu. Então, reconhecemos como Davi, do que é teu te damos, te devolvemos, te apresentamos, porque nada é nosso, tudo é teu. Ó Deus, nós queremos nesse instante confiar aos teus cuidados a vida desse amigo, pastor Gilson, amigo do teu servo, amigo, ó Deus, que cuidou, que assistiu o teu servo em dias de desafios, de aprendizado. Ó Deus, visita o pastor Gilson nessa hora, orienta os médicos, dá sabedoria, sustenta o teu servo, confortando, encorajando diante dos dias que ele está vivendo. Também agradecemos ao Senhor a recuperação dos nossos queridos diante da infecção da Covid. Agradecemos ao Senhor a oportunidade de nos juntarmos a eles, ó Deus, experimentando desse cuidado teu. Obrigado pela vida da Aline. Abençoa, Deus, a Aline, a sua gestação da Emanuela. Abençoa, Deus, o pastor Anderson. Obrigado pela instrumentalidade dela, pela presteza dela em caminhar conosco num processo tão difícil também, Senhor. Ó Deus, rogamos ao Senhor em favor do teu povo. Tu conheces a ovelha do teu pasto, tu conheces cada uma. Que elas sejam, ó Deus, que elas se sintam, ó Deus, tratadas, alimentadas, amparadas pelo Senhor. Fica conosco, que a tua palavra agora venha ao encontro dos nossos corações, do anseio das nossas almas, nos confrontando, nos edificando, salvando, libertando, fazendo, ó Deus, a obra que apraz ao Senhor. Para a glória e para a honra do teu nome nós oramos. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, amados. Eu queria convidá-los para que abram suas Bíblias, Hebreus capítulo 12. Você está em casa, pode pegar sua Bíblia. Você está no seu trabalho, pode buscar o texto bíblico no seu celular. Enfim, da maneira que você tiver maior facilidade, acesse agora o texto bíblico. Hebreus capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do verso 12 ao 17. Hebreus 12, de 12 a 17. Lemos assim: portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu gostaria que você guardasse esse texto, ele é objeto de nossa reflexão, mas destacadamente o verso 14. No capítulo 12 dessa carta aos Hebreus, o autor, para muitos, o apóstolo Paulo,
eu entendo, né, que existem muitos indicativos de que tenha sido ele o autor dessa carta, a despeito do autor não se identificar na mesma, quando em outras cartas Pedro, Paulo, João se identificam. Aqui há uma série de fatores que apontam para a possibilidade de ser o próprio apóstolo Paulo o autor dessa carta. E aqui no capítulo 12, de uma maneira muito especial, muito objetiva, a santificação ocupa um lugar de destaque, ocupa um lugar de proeminência. Nesse capítulo 12, o autor chama a atenção dos seus leitores para o lugar de excelência da santificação. Santificação que deve ser objeto de interesse, de busca, de prioridade, almejada por nós, por mim, por você. Encontramos aqui no capítulo 12 a clara evidência de que a santificação é projeto, é plano de Deus para os seus filhos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando nós lemos lá no versículo 7 do capítulo 12, olha só, vou ler aqui: é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige? Nós encontramos aqui o endereço do cuidado de um Deus que disciplina aquele que ama. E o mesmo Deus que exerce a disciplina revela o quanto quer esse ser amado próximo dele. E é condição singular para que conheçamos, experimentemos, estejamos na presença de Deus, a postura da santidade, a decisão ou a escolha por uma vida separada, consagrada ao Senhor. Quando nós levamos a palavra santificação para observação, para estudo, nós nos deparamos com esse conceito. A palavra kadosh significa separado, consagrado. E nós temos uma frase de Haile, do nosso teólogo, um teólogo que muito admiro. Aliás, ele tem um livro que leva o título Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Haile diz assim: a verdadeira santificação não leva o crente a evitar as dificuldades. Escute, vírgula, antes leva-o a enfrentá-las e conquistá-las, superá-las. A santificação não nos blinda em relação às dificuldades, aos percalços, às enfermidades, às lutas, às perseguições. Absolutamente, a santificação não tem esse papel. Antes, disse Haile, não as evitando, o servo de Deus, afirma, leva o crente a enfrentar e a superar, a enfrentar e a conquistar, passar por cima de suas dificuldades. Meu querido irmão, minha irmã, eu gostaria que nessa noite a gente investisse um pouco do nosso tempo considerando esse lugar da santificação, entendendo, e é assim que eu leio o texto, que o autor da carta aos Hebreus estava exortando
E a ideia de exortação aqui é chamando a atenção dos seus leitores para, despertando os seus leitores para, levando os seus leitores a considerarem como tema relevante, de maneira inadiável, inclinarem os seus olhares para a santificação. Santificação é o processo de modelagem pelo qual a essência da imagem e semelhança de Deus, que foi desonrada em nós pelo pecado, vai sendo então restaurada, regravada, reconstruída em nós, em nossos corações, em nossas almas. A santificação não é algo da nossa vontade, ela é operada em nós pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu não acordo hoje e diz, eu quero ser mais santo agora. Não, eu vou ser mais santo no mês de julho. Não, a santificação é, na verdade, essa ação operada pelo Espírito Santo em nós, pelo Espírito Santo de Deus em nós. E isto a partir do nosso entendimento daquele conselho de Jesus. Conselho não, daquela orientação de Jesus, aquela determinação de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A santificação ganha corpo, ganha sentido, ganha significado pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, à medida em que renunciamos ao nosso eu, renunciamos à nossa soberba, à nossa vaidade, à nossa conduta egoísta. À medida em que renunciamos, o Espírito Santo de Deus vai ganhando espaço, o Espírito Santo de Deus vai assumindo o comando, o controle da nossa existência e vai fazendo a obra que é da alçada e da responsabilidade dele. Eu gostaria que você entendesse isso. A Bíblia nos desafia, a Bíblia nos exorta a uma vida em santidade. E essa vida em santidade é marca indelével da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E aí eu queria chamar a sua atenção, escute só. Existem alguns conselhos neste texto que acabamos de ler, Hebreus 12, de 12 a 17, ele contém alguns conselhos que precisam ser observados por nós, se estamos compreendendo essa exortação de Deus à santificação, esse apelo de Deus a uma vida de renúncia ao eu, de rendição a Ele, de permissão, de acesso irrestrito dele às nossas vidas, ao controle das nossas vidas. E o primeiro conselho é esse: não se deixe desanimar. Estamos vivendo dias difíceis, né? Vivemos dias em que, de uma maneira assustadora, o desânimo tem, inclusive, levado alguns ao suicídio. O desânimo diante do desconhecido, o desânimo diante do pavor de uma enfermidade, de um vírus, o desânimo diante do inesperado. O desânimo tem feito crescer o número de suicídios no mundo, especialmente de maneira implacável nos últimos meses. Um dos conselhos
para que a gente experimente, conheça essa construção, essa ação inegável do Espírito Santo em nós, não nos deixemos desanimar. O texto bíblico diz assim, escute: portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Esse texto aqui não está aqui acidentalmente. Essa é uma alusão a um texto lá de Isaías. Você sabia disso? Abra sua Bíblia comigo, Isaías 35. Olha o que Isaías diz, 750 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus pisar nesta terra. Isaías 35, nós lemos assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos trementes, e dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, Ele virá e vos salvará. Uau! Entendeu? O que o autor da carta aos Hebreus fez, o que o autor da carta aos Hebreus trouxe para mim e para você, quando resgatou esse texto lá do profeta Isaías. Olha a sincronia, olha a arrumação, olha o link que ele faz em relação ao tema da santidade, diante dos dias de adversidade, dos dias de dificuldades que possamos estar vivendo. O autor da carta aos Hebreus diz: não se deixe desanimar. O autor da carta aos Hebreus diz: resgate, traga à sua memória aquilo que o Senhor é capaz de fazer, aquilo que você já experimentou da parte de Deus na sua relação com Ele, na sua caminhada com Ele. Um Deus que restaura, um Deus que reconstrói, um Deus que salva, um Deus que traz à existência aquilo que a gente ainda não consegue sequer supor ou imaginar. Tanto o profeta Isaías como o autor da carta aos Hebreus têm em mente a eficácia da vigilância espiritual. Mãos descaídas, joelhos vacilantes, trementes, dão a ideia de um momento difícil, dão uma ideia de desalento, de desespero, de falta de esperança. E nada disso combina com a ação, com a intervenção, com a manifestação do cuidado inegável da parte de Deus em favor de nós. Você se lembra? O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, lá no capítulo 8, verso 37, vai dizer o quê? Porque nem a altura, nem profundidade, porque nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E diz o texto, nada, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou, em razão daquele que nos amou. Escute, por favor, o apelo do Senhor a você é: separe-se, consagre-se, invista numa postura de vida em que você esteja
identificado com Deus, com seus propósitos. Os dias são difíceis? São. Mantenha a sua esperança viva nele. Os dias são de tensão e de preocupação? Inegavelmente são. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Resgate na sua memória, na sua experiência com Deus, aquilo que você já conhece do poder e do cuidado deste Deus. Resgate. Os dias são difíceis, os dias são de preocupação, são. Então vem para cá. Acabamos de ler um texto extraordinário, Salmo 119, versículo 50. Vem para cá. As promessas de Deus dão vida, foi o que nós lemos essa noite na abertura do culto. Segundo conselho, não entre por atalhos. Decida caminhar no lugar que Deus tem preparado para você. Não vá atrás de atalhos. O texto bíblico diz assim, escute só: fazei veredas direitas para os vossos pés. Abandone os atalhos. Ande de dia, ande na luz, debaixo da luz. Não corra riscos. Não corra riscos. Eu li uma frase ontem interessantíssima, que podemos aplicar aqui de uma maneira muito clara. O diabo, não tendo como tornar o inferno atrativo, sabe o que ele fez? Ele pavimentou a estrada para o inferno. A estrada para o inferno tem um asfalto maravilhoso. A estrada para o inferno não tem curvas, não tem curvas sinuosas, não tem curvas perigosas. A estrada para o inferno é uma reta, bem pavimentada. Mas escute, a estrada para o inferno não tem luz. A estrada para o inferno é suave. Você quase não percebe sua inclinação, bem suave. E guarde isto: a estrada para o inferno não marca quilometragem. Qualquer estrada bem sinalizada tem os quilômetros marcados. Você pega Rio Teresópolis, você tem quilômetro tal. Você sai daqui para atravessar para o Espírito Santo, você tem sentido norte, quilômetro tal. A cada 1 quilômetro tem as placas sinalizando. A estrada para o inferno não tem placas de quilômetros. Você não se dá conta e quando menos esperar, acabou. Não tem volta. Não tem caminho de volta. Você, quando se der conta, já estará lá. Quando eu olho para esse conselho, quando eu percebo o autor da carta aos Hebreus dando esse conselho, não pegue atalhos. A exortação aqui é contra os descaminhos que conduzem à perdição. A exortação aqui é contra os atalhos daqueles que muitas vezes estão muito próximos de nós, estão juntos de nós, estão ao nosso lado, no trabalho, na condução, às vezes, e por que não dizer, dentro da própria igreja, e são uma ameaça à nossa vida espiritual. O caminho que conduz à cidade eterna não tem desvios. Não tem como você, aqui eu vou burlar esse pedágio, não tem. Aqui eu vou entrar, fazer um caminho assim, um caminho assado e tal, e eu saio lá na frente porque eu vou driblar essa situação, eu vou driblar esse problema, eu vou evitar essa crise. Não tem, meus irmãos, não tem. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz: fazei veredas direitas para os vossos pés,
para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. A estrada que eu e você devemos tomar, ela precisa conduzir a uma vida íntegra, a uma vida reta. É a estrada que Jó tomou, você se lembra? Pastor, mas a gente já falou sobre essa situação lá atrás. O que tem a ver o tema do mês de fevereiro com o mês de março? Tudo a ver. Em março nós falaremos sobre santificação. Santificação foi a escolha de Jó. Viste o meu servo Jó, separado para mim, homem reto, íntegro, temente a mim, e que evita os atalhos, se afasta do mal. Meus irmãos, querida igreja, o autor da carta aos Hebreus está dizendo a mim e a você: saia dos atalhos, evite os atalhos. Existem mancos entre as fileiras dos filhos de Deus. Eles são especialmente ameaçados na vida espiritual. Mancos. Não estão entendendo bem que precisam tomar o caminho correto. A ideia aqui é estar em desequilíbrio, não é bem aqui. Eu acho que eu posso tomar esse caminho e vou chegar lá, vou ter também êxito. Não existe êxito, não existe acerto fora dos planos e projetos de Deus para a sua e para a minha vida. Portanto, não pegue atalhos, procure conhecer o caminho que o Senhor tem para você. Trilhe, passe por ele, atravesse, ainda que você tenha que andar pelo caminho, pelo vale da sombra da morte, não hesite, não tenha medo, porque há uma promessa: tu estás comigo. Posso dar um exemplo? Alguns meses atrás falei sobre isso, quando preguei aqui sobre Abraão. Abraão não sabia o caminho. Abraão não tinha um mapa nas mãos. Abraão não fazia ideia da distância. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, para onde? O que o Senhor disse? Para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha ideia da distância, ideia do local, ideia. Abraão só sabia de uma coisa: quem ia com ele? O Senhor. Uma terra que eu te conduzirei, para a qual eu te levarei, eu estarei com você. Josué, quer outro exemplo? Meu servo Moisés é morto, você conduzirá esse povo. Mas Senhor, você conduzirá esse povo. Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo por onde quer que andares. Entendeu? Saia dos atalhos, evite os atalhos, fuja dos atalhos, decida andar no caminho, desfrutando da companhia do Deus eterno que está com você, que irá com você, que não abandonará você em tempo ou momento algum. Mas há um outro conselho. O texto diz ainda assim: segui a paz com todos, segui a paz com todos. E aí vem um complemento, mas eu queria parar aqui. Segui a paz. Pastor, não é possível.
Não é possível ter paz com quem não quer ter paz comigo. Pastor, não é possível. Não é possível ter paz com alguém que não está comungando da mesma expectativa que eu comungo de viver para agradar ao Senhor. Sabe o que esse texto quer dizer? Se esforce. Se esforce em favor de andar em paz. Compartilhar com o próximo a paz que você já conhece. E a paz da qual o autor faz menção aqui, não é a ausência de conflitos. É quase que impossível vivermos ou passarmos por essa vida sem conhecermos, experimentarmos conflitos, alguns até involuntários. Alguns até que efetivamente não somos a razão deles acontecerem. Outros somos a razão, outros por conta das nossas escolhas, decisões, etc. Mas tudo bem, a paz aqui é uma referência àquela paz que conhece o homem, que conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já... Você se lembra dessa canção? Quantas vezes cantamos essa canção? Quantas vezes entoamos essa canção? É essa paz. Compartilhar dessa paz que só tem quem conhece a Jesus. Não é a ausência de conflitos. A paz que só tem quem conhece a Jesus, ela é experimentada dentro dos conflitos. Apesar dos conflitos, o mundo pode desabar à nossa volta, mas quem conhece a Jesus sabe da paz que estou falando. O mundo pode estar em guerra ao nosso lado, mas quem conhece a Jesus sabe da paz que o autor aos Hebreus está falando. Segui a paz com todos. Essa expectativa do autor da carta aos Hebreus é uma maneira, é uma alusão direta à paz que conhece aquele que está preocupado em colocar sua vida inteiramente aos pés do Senhor. Quer ver uma coisa? 2 textos que eu quero compartilhar com você. Salmo 34, 14 é o primeiro. Salmo 34, 14 diz assim, esse é um salmo de Davi, você já deve saber disso de antemão, e Davi vai dizer assim, lá no versículo 14 desse salmo, gosto muito desse salmo, Davi diz assim, aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a, procura a paz. Esse procurar a paz, esse construir essa paz, vem da experiência do indivíduo com Deus, vem da experiência do homem com Deus. E há um outro texto que nós não podemos deixar de ler, e que faz parte desse conjunto, desse propósito, Romanos 12. Eu gosto demais desse texto também, Romanos 12, ele é extremamente pedagógico, nos ensina de uma maneira extraordinária no processo da construção da vida cristã. Romanos 12 diz assim, olha lá, verso 17, 18, 19 e 20. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, e fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paz. Bem-aventurados pacificadores, os promoters da paz. Essa é uma palavra do século 21, contemporânea. Promoter. Bem-aventurado aquele que promove a paz, aquele que está imbuído, que está compreendendo que essa
paz da qual a Bíblia fala e aponta está muito acima da ausência dos conflitos. É a paz que só conhece aquele que tem a Jesus, que conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas há um outro texto, há um outro momento nesse contexto nosso que é fundamental. Busque a santidade. Aí está, santificação. Segui a paz com todos e a santificação. Ponto e vírgula. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O conceito de santidade, o conceito de santificação passa obrigatoriamente pelo entendimento de estar separado para o Senhor e, consequentemente, afastado do pecado. Estar preocupado em obedecer, em andar em obediência ao Senhor e, consequentemente, evitar o pecado. Sugere pureza, santidade sugere consagração, santidade sugere desvio de contenda, desvio da imoralidade, santidade sugere afastamento da incredulidade, santidade sugere distanciamento de qualquer modelo de idolatria. O texto diz que ela é simplesmente indispensável para uma vida agradável a Deus. Deve ser objeto de preocupação, deve ser objeto de busca constante. Por quê? Porque pela santificação, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nossas arestas serão aparadas, nossas imperfeições serão tratadas, nós seremos trabalhados pela ação de Deus, pelo mover de Deus, estando na mão dele. Essa é uma expressão que a gente precisa guardar. Estando na mão dele, escute, inteiro ou quebrado, estaremos nas mãos certas. Como o vaso na mão do olheiro, inteiro ou quebrado, o vaso está nas mãos certas. Eu gostaria que você pensasse nisso. Vida em santidade, santidade que faz parte, é exigência para quem quer conhecer, experimentar da presença, do cuidado, da intervenção, do favor de Deus. Busque a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Quando eu penso nesse texto, eu fico a considerar, eu fico a construir no meu pensamento, na minha ideia, o que mais seria precioso, além da santidade, além de uma vida em santidade, da santificação, do entendimento de que estou separado para o Senhor, a fim de que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se concretize na minha vida. Não tem nada mais importante. Posso cantar, posso orar, posso pregar, mas a santidade, a minha consciência de que
fui separado por Ele e para Ele, será determinante para a minha saúde espiritual, para a minha caminhada, minha jornada, onde o Senhor permitir que eu chegue e que eu vá. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua, da minha vida, nos auxilie, nos ajude, nos oriente. Que Deus trabalhe esse mês de março de uma maneira muito objetiva, através do discipulado, na minha e na sua história de vida. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus de misericórdia, e a despeito das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas imperfeições, o Senhor, pela ação do Espírito Santo, tem tratado conosco, tem nos corrigido como um pai que ama o filho, o corrige, tem nos exortado, tem nos encorajado, tem nos instruído. E Deus, nós confessamos aqui que precisamos dessa ação e desse cuidado teu. Que o teu Espírito Santo continue tratando com cada um de nós, aparando as arestas, nos ajudando diante das nossas imperfeições para superarmos. Deus, que o teu Espírito Santo nos instrua, nos dê discernimento, para que fujamos dos atalhos, para que decididos caminhemos pelos caminhos que o Senhor tem para nós. Deus, nos ajude. Toma cada homem, cada mulher, cada servo teu nesse lugar, dando a ele, despertando a Deus nele aquilo que dá esperança, fazendo-os lembrar das experiências que tiveram contigo, experiências que foram determinantes para que eles, rendidos, ajoelhados, quebrados diante do Senhor, decidissem por abandonar o pecado e andar em comunhão contigo, em intimidade contigo. Deus, trata conosco através de cada grupo de discipulado da tua igreja. Trata conosco através de cada ato da tua igreja, através da escola bíblica, através dos cultos, através das reuniões de oração. Trata conosco, desperta o teu povo à santificação. Faz isto, Senhor. Faz isto para a saúde da tua igreja, para o bom testemunho da tua igreja e para a glória do teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana feliz na presença dEle. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não